Bem, estamos de volta, né? Vamos começar agora, dando continuidade à questão onde a gente tinha parado na aula passada, né? Que era a questão de número 25, né? Question 25. Let's see. In paragraph 1, the author refers to the wrangling before this week's EU summit, which denotes an atmosphere which is... No parágrafo 1, o autor se refere à disputa antes da cúpula da UE desta semana, o que denota uma atmosfera a qual é... Então, nessa questão, né, ele quer saber como é a atmosfera que está rondando lá, né, o momento. Então, vamos ver na opção A. Pleasant and conciliatory. Será que ela é agradável e conciliadora, né? Bem, lá no texto nós encontramos a palavra wrangling. O que é que significa wrangling? Wrangling significa disputa e briga. Então, já que o autor, né, ele usou o adjetivo que indica discórdia, certo? Não se pode dizer que essa atmosfera ela é agradável e conciliadora, pois os adjetivos agradável e conciliador, eles são opostos, né, a um adjetivo que indica discórdia, ok? Então, aí você está vendo que essa questão, ela está sendo uma questão puramente de vocabulário. Mais uma vez, né, se lembre como é importante você incrementar o seu vocabulário, certo? É bem verdade que as palavras elas são fáceis de discernir, né, porque são cognatos verdadeiros, o pleasant and conciliatory. Mas o wrangling, que é o que está lá no texto para você poder comparar, né? Então, se você não souber, não tem como você fazer a ligação e confrontar se está sendo adjetivo, se está correspondendo ou não. Vamos ver então a opção B, né, que é a próxima. Option B. Angry and unpleasant. Irritada e desagradável. Você viu aí que o unpleasant, né, é a mesma palavra da opção passada, só que agora ele já está acrescentado de um prefixo, o an e o n, que significa o oposto da palavra pleasant, né? Então aí já está significando o quê? Desagradável. Bem, então vamos aí fazer a comparação. Wrangling significa disputa, briga, que é igual a angry, irritado ou irritada, com raiva, furioso ou furiosa, que é igual a unpleasant, que significa desagradável. Bem, aí você viu, né? Eu coloquei para você as palavras para comparar, e você viu que os adjetivos citados na opção, desta feita, eles são sinônimos do citado no texto, certo? Quanto à atmosfera que circunda a reunião de cúpula da UE, né? Portanto, esta é a nossa opção correta, ok? Porque ele usou sinônimos de palavra para concordar com o texto. Vamos então ainda analisar as opções C e D, ok? Então vamos lá. Option C and D. Tense but hopeful, tensa, mais esperançosa. E optimistic, despite the concerns. Otimista apesar das preocupações. Bem, lá no texto, né, o parágrafo que nós vamos analisar, essas duas opções, é o seguinte. If there is a deal on the budget this week, it will be an agreement reached for its own sake, because EU leaders cannot bear to be blamed for yet another summit failure. And if there is no deal, it will similarly be a disagreement for its own sake, because France rather likes the idea of putting Britain, which holds the rotating EU presidency, in the dock for one more financial fiasco. Se houver um acordo sobre o orçamento esta semana, será um acordo alcançado para seu próprio bem, porque os líderes da UE não podem suportar serem responsabilizados por outro fracasso da cúpula. E se não houver acordo, isto vai ser igualmente um desacordo por si próprio, porque a França não gosta da ideia de colocar a Grã-Bretanha, que ocupa a presidência rotativa da UE, no banco dos réus por mais um fiasco financeiro. Então, você observa aí, né, nos termos que eu vou destacar, que é if there is a deal and if there is no deal, certo? Que existem duas possibilidades iguais, né, em termos de expectativa, que pode ter um acordo ou pode não ter.
Então, as opções, elas concordam com o texto quanto à atmosfera ser tensa e causar preocupações, mas elas não concordam quanto a ser esperançosa e quanto a ser otimista. Então, por isso, ambas estão erradas, ok? Bem, então agora nós vamos passar para a opção de letra E, né? Let's see the option E. Diz assim: cold but respectful, fria mas respeitosa. Então, eu coloquei aí para você os antônimos, né? Vamos ver o que significa a palavra respectful. Significa educado, humilde, cortês, obediente, civilizado e boas maneiras. Mostrar consideração. E wrangling significa disputa ou briga, como nós já vimos nas questões passadas. Então, você viu aí, né, que são antônimos, ok? Observe que o adjetivo respectful, né, ele não combina com o clima que é gerado na reunião de cúpula da UE, certo? Que é um clima de disputa, de briga, né? Esse adjetivo, essa palavra respectful é algo que se usa quando tem um clima de cortesia, né, um clima de paz, né, de união. Então, não está de acordo. E por isso, essa opção aí, ela também está errada, ok? Então, só recapitulando aí para você, o gabarito dessa questão é letra B de bola, ok? Gabarito questão 25, B de bola. Vamos então passar para a próxima, né? Let's see the question 26. In relation to the financial perspective mentioned in paragraph 2, em relação à perspectiva financeira mencionada no parágrafo 2, option A, opção A. Its negotiation ought to happen every 6 years. Sua negociação deve acontecer a cada 6 anos. Bem, então essa questão aí, ela está girando em torno, né, da perspectiva financeira, certo? Que é mencionada lá no parágrafo 2. Será que essa perspectiva financeira, a negociação dela, acontece a cada 6 anos? O que é que o texto diz? Na seguinte frase: the financial perspective is negotiated once every 6 years. A perspectiva financeira é negociada uma vez a cada 6 anos. Agora observe, né, que a opção, ela usou, né, o auxiliar modal ought, né? Vamos ver aqui um exemplo para você possa entender melhor esse auxiliar. Eu coloquei aí como exemplo: since you are sleepy, you ought stay at home. Já que você está sonolento ou sonolenta, você deveria ficar em casa. Então, você viu aí o sentido, né, de quando é que se usa esse auxiliar. Quando está se referindo a algo que deveria acontecer, né? Foi isso que ele usou, né, que ele quis dizer lá na opção A. Ele disse que é algo que deveria, né, acontecer a cada 6 anos, certo? Então, pessoal, já que o enunciado da opção, né, ele usa o verbo frasal auxiliar modal ought to, certo? Usado para sugerir conselhos, dever ou obrigação, certo? Então, você observa que a frase do texto, ela é uma afirmação, certo? Ela não está dizendo que é algo que deveria acontecer como se não fosse uma coisa certa. Algo que, por certo, já acontece, como o texto fala, né? E não algo a ser sugerido ou aconselhado, né? Que se deve acontecer. Portanto, esta opção, ela está errada, certo? Prestem bem atenção quando vocês verem opções que aparecem os verbos modais, que é o ought, o may, o can, o could, ok? Prestem bem atenção quando aparecem esses modais, o should. Bem, vamos agora para a próxima opção, option B. The current moment seems risky to settle it. O momento atual parece arriscado para resolvê-la. Bem, o parágrafo que nós vamos analisar, né, é o seguinte: Yet, if there was ever a good moment to think hard about how the budget might be better designed to advance the Union's stated aims, it ought to be now. Traduzindo: no entanto, se alguma vez houve um bom momento para pensar muito sobre como o orçamento poderia ser melhor esquematizado para avançar
com objetivos declarados da União, este deveria ser agora. Veja aí de novo, né? Estamos encontrando de novo o auxiliar ought. No finalzinho do parágrafo você viu, it ought to be now. Bem, então, ao contrário da opção anterior, né, o autor ele aconselha que agora é um bom momento, né, para resolver este assunto da perspectiva financeira do orçamento, certo? Então, se ele diz, né, que agora o momento é esse, momento é certo, né, e lá na opção diz que esse momento ele seria arriscado, né, ou seja, que o momento atual não é bom, não é legal para se resolver essa situação, é arriscado. O texto diz, não, esse é o momento certo, né? Vamos resolver agora. Então, está errada, ok? Opção B, descartada. Vamos então passar para C. Option C. It must consider the difference of European incomes. Deve considerar as diferenças de rendimentos da Europa. Bem, pessoal, nesse caso aí dessa opção, né, o texto ele não expressa nenhuma afirmação que nos leve a concluir que esta opção ela esteja correta, ok? Então, quando isso acontece, né, ou quando o texto ele mostra algo o contrário, ou embaralhado, ou então quando não tem no texto, a opção está errada. Neste caso aqui, não encontramos elementos que nos levem a analisar a opção, portanto, descartada. Próxima, letra D. Option D. Two specific countries have voted against its priorities. 2 países específicos votaram contra as suas prioridades. Bem, segundo o texto, né, 2 países específicos votaram contra a Constituição Europeia, certo? Não contra a perspectiva financeira do orçamento. Preste atenção aí, né? A banca aí trocou as palavras, certo? E por isso essa opção ela está errada, ok? Eles votaram, foi contra a Constituição Europeia. E por falar nisso, eu achei por bem colocar nesse momento, né, uma extra information para você ter aí o esclarecimento do que é essa EU Constitution. Porque da próxima vez que você encontrar no texto, você já vai entender o que é, certo? Let's see the extra information, terminologia. EU Constitution. A proposta final do Tratado Constitucional para a União Europeia. A Constituição Europeia. É isso que significa EU Constitution, Constituição Europeia. Oficialmente, tratado que estabelece uma Constituição para a Europa. Foi publicada pelo Presidium da Convenção para o Futuro da Europa em 18 de julho de 2003. Após longas negociações, foi acordado, com algumas alterações, pelo Conselho Europeu em 18 de junho de 2004 em Bruxelas. E foi assinado a 29 de outubro de 2004 em Roma. Os objetivos do projeto de Constituição são, sobretudo, simplificar as séries de sobreposições de tratados e protocolos que providencia atualmente a Constituição Legal da Europa, e melhorar o funcionamento da União após a entrada de 10 novos países da Europa de Leste, que se juntaram aos 15 membros previamente existentes a 1º de maio de 2004. Então, está aí para você o esclarecimento sobre esse termo, né? EU Constitution. Bem, vamos então passar para a próxima opção, né? Que é a opção de letra E. The present moment is ideal to go into it. O momento ideal para ser analisado. O próximo parágrafo diz assim: Yet, if there was ever a good moment, concentre-se aí nesse termo, good moment, to think hard about how the budget might be better designed to advance the Union's stated aims, it ought to be now. No entanto, se alguma vez houve um bom momento para pensar muito sobre como o orçamento poderia ser melhor esquematizado para avançar com objetivos declarados da União, este deveria ser agora. Concentre-se também no final do parágrafo, né, quando ele diz este deveria ser agora. Então, exato, perfeito, né? Como você pode observar, a opção ela expressa com um sinônimo a mesma mensagem textual, ok? Portanto, esta é a opção correta, porque ela disse, né, que este é o momento ideal.
E o texto realmente concorda com ela, dizendo que esse é um bom momento, que tem que ser agora, ok? Bem, vamos então agora passar para a próxima etapa, né? Que nós vimos aqui, só recapitulando para você, o gabarito dessa questão, então foi a letra E, ok? É de eu vou passar. Bem, então terminamos aí, né, as questões referentes a esse texto, né, que falou dessa modest proposal, né? E vamos então agora fazer a tradução, né, como sempre nós fazemos, da próxima etapa do nosso texto, né? E vamos então ficar atento aí, acompanhe no seu arquivo. Let's see the translation. A modest proposal, né? Uma proposta modesta. What on earth is the European Union budget for? It is too small, taking up just over 1% of EU-wide GDP, to have any serious effect. Para que na Terra é o orçamento da União Europeia? É muito pequeno, tornando-se pouco mais de 1% do PIB à escala da UE, para ter qualquer efeito sério. Essa expressão aí, pessoal, dessa pergunta do início, né, quando você diz what on earth is, né, é uma expressão que é como se estivesse dizendo assim, mas que sentido faz isso, né? Mas para que isso, né? Então é mais ou menos isso que quer dizer. Vamos então para o próximo parágrafo. To judge by the wrangling before this week's EU summit in Brussels, it has become mostly an opportunity for countries to air their pet grievances and to demand their money back. If there is a deal on the budget this week, it will be an agreement written for its own sake, because EU leaders cannot bear to be blamed for yet another summit failure. A julgar pela disputa antes da cúpula da UE desta semana em Bruxelas, tornou-se sobretudo uma oportunidade para os países de expor suas queixas de estimação e exigir seu dinheiro de volta. Se houver um acordo sobre o orçamento esta semana, será um acordo alcançado para seu próprio bem, porque os líderes da UE não podem suportar serem responsabilizados por outro fracasso da cúpula. Bem, desta feita eu vou chamar aí a sua atenção para essa palavra que nós vimos, né, em questões, né, que foi a palavra wrangling, né, que significa disputa, litígio, briga. E a outra palavra que eu vou destacar aí para você, né, é essa palavra já no finalzinho, lá na última linha, que é a palavra summit, uma palavra também que é importantíssima para você gravar, né, que significa reunião de cúpula, ou seja, encontro, né, quando eles se juntam, os líderes dos países, ok? Essa palavra summit, guarde aí essa palavra. Continuando. And if there is no deal, it will simply be a disagreement for its own sake, because France rather likes the idea of putting Britain, which holds the rotating EU presidency, in the dock for one more financial fiasco. Traduzindo, e se não houver acordo, que vai igualmente ser um desacordo por si próprio, porque a França não gosta da ideia de colocar a Grã-Bretanha, que ocupa a presidência rotativa da UE, no banco dos réus por mais um fiasco financeiro. Vou destacar aí para você essa palavra logo na primeira linha, que é a palavra que cai aos montes em texto, que é a palavra deal, né? Que significa acordo, negociar, ok? Uma palavra aí que está sempre presente, que você vai precisar demais essa palavra. Continuando. Yet, if there was ever a good moment to think hard about how the budget might be better designed to advance the Union's stated aims, it ought to be now. The financial perspective is negotiated once every 6 years. No entanto, se alguma vez houve um bom momento para pensar muito sobre como o orçamento poderia ser melhor esquematizado, para avançar com objetivos declarados da União, este deveria ser agora. A perspectiva financeira é negociada uma vez a cada 6 anos. Bem, então aí eu vou destacar para você, né,
esse termo, né, financial perspective, né, que foi o termo que a gente viu lá em uma das questões. Quando tiver assim algo entre aspas, né, é porque é algo que está chamando a sua atenção. É uma das técnicas de interpretação, né, que quando tiver palavras destacadas no texto, você tem que direcionar a sua atenção. Você viu que ela está entre aspas? Então, ela foi usada lá em uma das questões, né? Você lembra disso? Então, preste atenção quando tiver termos assim, entre aspas. É porque eles são importantes. Ou são palavras que são termos que estão sendo usados em linguagem figurada, né? Então, dependendo do contexto, é algo que, de alguma forma, está chamando a sua atenção e você deve prestar atenção a elas, ok? Aqui também nós vimos, novamente, o ought, né? Que é o auxiliar modal. Ought to be now, né? Deveria ser agora, ok? Então, fique atento também aos verbos modais, que eles são muito importantes. Continuando. That ought to create enough time to step back a bit and consider some first principles. The present negotiation is also the first since French and Dutch voters rejected the EU Constitution this summer, creating another good opportunity to ask whether the club is still spending its money on the right things. What would the budget look like if it took the EU's goals at all seriously? Isto deveria criar tempo suficiente para recuar um pouco e considerar alguns princípios básicos. A negociação atual é também a primeira vez que os leitores franceses e holandeses rejeitaram a Constituição da União Europeia neste verão, criando outra boa oportunidade para perguntar se o clube ainda está a gastar o seu dinheiro nas coisas certas. Com o que seria um orçamento parecido se ele levou todos os objetivos da UE a sério. Novamente, eu vou chamar a sua atenção, você viu aí de novo na primeira linha desse parágrafo, né? De novo o verbo modal ought to, né? É interessante que o ought to, né, dos modais, ele é o único que ele vem acompanhado do to, né? Por isso que ele é considerado um verbo modal frasal, certo? Os outros não precisam do to, mas ele sempre usa o to. Então é algo aí que eu gostaria de destacar para você. Bem, aí você viu também, né, nesse parágrafo, outras palavras importantes, algumas já conhecidas de você. Lá na última linha está presente de novo uma palavra que eu já falei várias vezes para vocês. Está aí ela presente de novo no texto, né, que é a palavra budget, que significa orçamento, ok? Bem, então aqui nós terminamos, né, a parte da tradução do texto, certo? Vamos agora passar para a próxima etapa, né, que vai ser aquele vocabulário geral, né, como sempre eu faço, onde eu coloco assim as palavras que são mais importantes, certo, para você gravar. Let's see the vocabulary. Bem, a primeira palavra que eu destaquei para você no vocabulário foi advance, que significa avanço ou antecipado. Próxima palavra que está aí direto nos textos, né, pelo que vocês estão vendo, que é a palavra agreement, que significa acordo ou contrato. A próxima, aim, que significa alvo, objetivo. A outra, become, tornar-se ou vir a ser. Essas palavras aí, pessoal, agreement, aim, become, todas são palavras que a gente pode considerar palavras do vocabulário básico, né, do inglês. O que é que eu chamo de vocabulário básico? São as palavras que estão direto em texto, né, que vocês vão sempre encontrar, certo? Continuando, budget, né, orçamento, né, essa aí é uma palavra também que está incluída no vocabulário básico e que faz parte da terminologia. Disagreement, né, que é o oposto do agreement, que significa desacordo ou discórdia. Está aí acompanhado, né, está adicionado do prefixo dis, né, que é o oposto do agreement. Dock significa banco dos réus. Earth, terra, solo. Failure, falha, fracasso, outra palavrinha também que está direto. Grievances, queixa formal ou reclamação. Hard, difícil, complicado. Hold, segurar, armazenar. Leader, chefe, líder. Mostly, a maior parte.
Rather, bastante, preferir. Summit, cúpula, auge. Lembre o que foi que eu falei para vocês, né, dessa palavra summit. Eu falei que era importantíssima para você gravar. Muito importante mesmo. Quando você estiver lendo os textos, que você vê essa palavra, lembre-se que está se referindo à reunião de cúpula, ou ela também pode ter esse significado de auge. Nesse texto que nós vimos hoje, né, está se referindo à reunião dos líderes dos países, que é também conhecido, né, como reunião de cúpula, ok? A outra palavra, wrangling, que significa disputa ou briga. Inclusive, vimos essa palavra presente várias vezes nas questões, né? Você precisava, era essencial que você soubesse o significado dela para que você assim acertasse, principalmente aquela questão que a gente viu de vocabulário, né, onde ele colocou lá vários adjetivos, né, quando ele perguntou sobre a atmosfera da reunião de cúpula. Então, se você não soubesse o significado de wrangling, ficaria difícil, certo? Veja aí como é importante. Bem, aqui terminamos o vocabulário de inglês, português. Próxima etapa, para a gente fechar esse texto, vai ser o vocabulário inglês-inglês, como se fosse um dicionário inglês-inglês. Como eu já falei e vou repetir, né? É importantíssimo porque quando você encontrar uma questão sinônimo, que é o que as bancas fazem direto, você vai lá no texto atrás, né, procurando as palavras-chave. Se você conhecer o sinônimo, rapidinho você faz a ligação, né? Você vai saber o que aquela palavra significa. Então, vamos lá. Let's see the synonyms. Advance, progress, improvement. Agreement, accord, contract. Aim, goal, target. Essa palavra aim e essas outras, goal and target, elas estão aí direto nos meus vocabulários, né? Vocês estão vendo como elas estão direto. Quem está assistindo às aulas, eu tenho certeza que já gravou essas palavras aí, né? Porque elas estão sempre presentes. Become, happen to, grow to be, também do mesmo jeito. Budget, plan, monetary limit, também. Disagreement, dissension, divergence. Dock, inclusion in a court of law. Earth, soil, ground. Failure, unsuccessful attempt. Grievances, complaint. A palavra complaint, ela é mais comum, né? Você vai encontrar ela com mais facilidade no texto. Grievances, agora você já está sabendo que significa a mesma coisa, você já vai ficar mais fácil de fazer a ligação. Hard, difficult, complicated. Hold, possess, grasp. Possess, grasp. Próximo, leader, director, boss. A palavra líder é um cognato verdadeiro e director também. Boss não é um cognato verdadeiro, mas ela está se tornando uma palavra conhecida, né, para quem está acompanhando as aulas. Já sabe, né, que está significando alguém em autoridade, chefe, diretor, ok? Patrão, é isso aí que significa boss. Mostly, usually, most completely. Rather, prefer, some degree. Rather também cai direto nos textos. E novamente, né, a palavra summit, que eu falei para vocês, que ela pode significar top ou country leaders, são sinônimos dela. E o wrangling, que é struggle ou dispute. O struggle é também uma palavra muito conhecida em textos, né? Quem está acostumado já a ler texto de inglês sabe disso que eu estou falando. A dispute é um cognato verdadeiro e agora você conheceu mais essa nova, né, que é sinônimo das duas, que é o wrangling, ok? Bem, pessoal, terminamos então aí, né, o nosso vocabulário de sinônimos. Quem vai fazer CGU daqui a uns dias, pegue de novo esse texto, procure ler, né, procure ver o vocabulário, ou mesmo que você não vá fazer CGU, vá fazer outra prova da ESAF, ou mesmo de outra banca, você vai estar sempre relembrando e vai ter assim uma ótima fixação se você ler o material de novo, para que assim você possa ter mais facilidade no seu texto quando você for interpretar. Você não vai perder tempo tentando se lembrar das palavras, ok? Bem, nós vamos aqui encerrar essa aula, né? Nós vamos voltar na próxima aula já com um texto novo, certo? O texto que nós vamos ver na próxima aula vai ser novamente para o CGU, certo?
para quem vai fazer CGU, e o tema do texto é Congress Keeps Another Disappointing Year, ok? Então, fiquem aí preparados, que na próxima aula a gente volta. Vamos analisar um texto novo e eu estou tentando direcionar, né? Espero que a aula vá ao ar a tempo, né? Antes da prova da CGU. Mas se não for, você aproveita para fazer Petrobras, fazer Transpetro, fazer Receita, ou seja, as provas que vierem depois, ok? Então, eu vejo vocês daqui a pouquinho.